Um incêndio de grandes proporções atingiu um dos maiores shoppings do Brás hoje pela manhã em São Paulo. Você acompanhou aqui na Record News ao vivo. Ele é conhecido como principal área comercial de roupas e calçados do Brasil. O fogo, claro, assustou os comerciantes e clientes. Uma fumaça densa chamou a atenção de quem passava e também dos moradores da região. Dezenas de bombeiros foram chamados para conter as chamas. Horas depois, a estrutura do prédio desabou, ruas e avenidas foram interditadas. A principal hipótese é de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio, que foi controlado agora há pouco. O local estava com o auto de vistoria da corporação vencido. Para falar sobre isso, os cuidados necessários para evitar acidentes como esse, a gente faz conexão com a engenheira civil e diretora de Relações Institucionais do CREA São Paulo, a Fabiana Albano. Fabiana, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. Primeiro, para a gente entender, né, nós que somos leigos aqui, o que seria esse auto que estava vencido e qual é a importância dele, Fabiana? Muito boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês e sempre trazendo um olhar técnico para essas demandas, né? Porque, infelizmente, quando acontece um incidente dessa magnitude que se alertam e que se abrem os olhos para essas questões. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB, ele é um documento obrigatório, inclusive para o funcionamento de qualquer atividade, seja comercial, prestação de serviço de um imóvel. Mas o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele tem um vencimento e além disso, ele não garante, né? É lógico, documento importantíssimo, porque já traz o olhar, né, do público com relação à regularidade das instalações de combate, de prevenção e combate a incêndio, mas a gente não pode esquecer que um documento ele é importante, mas o mais importante é o olhar de cuidar da edificação. O ele atesta que na ocasião da vistoria do Corpo de Bombeiros, os equipamentos estavam todos dentro do protocolo. Mas isso não pode bastar, né? Tem que ter o olhar daquela edificação, principalmente em grande circulação de público como esse, né? Então, a recomendação sempre é, lógico, a regularidade ao AVCB, mas nunca deixar de ter o olhar de cuidar da manutenção dos sistemas da edificação. Seja ele o elétrico, que pode causar esse tipo de incidente, ar-condicionado, né, e outros que não são essencialmente elétricos, mas de combate, né, ao incêndio, porque a gente tem combate ativo e passivo. E, inclusive, nós temos normas técnicas que os engenheiros devem conhecer de atendimento para evitar esse tipo de flashover, que a gente chama, né, que é quando o incêndio atinge esse tipo de proporção. Exatamente. E Fabiana, se o olhar ele é importante, né? O que diz, né, a nossa lei, por exemplo, se é num condomínio, cabe ao síndico, por exemplo, se é num prédio como esse, a responsabilidade é de quem? É do proprietário, por exemplo? A responsabilidade é do síndico no caso de ser uma ocupação coletiva, né? Ou do proprietário, se não for o caso de uma ocupação coletiva. Mas sempre o síndico, quando existe essa ocasião, é o responsável civilmente por todos os incidentes e acidentes que ocorressem aí na edificação que está sob a gestão dele. Fabiana, e quando acontece um incêndio nessa proporção, é claro que muita coisa foi destruída, mas existe também a possibilidade de um dano estrutural muito grave, né? De talvez assim, o edifício nem conseguir ser recuperado. Tudo isso vai depender de muita avaliação técnica, né? Sim, a gente tem uma certa tolerância ao fogo no concreto, né? No caso, a estrutura de concreto armado, ela tem uma certa tolerância à exposição ao fogo. Para se atestar, depois de um incidente dessa proporção, de que não houve abalo estrutural e que não necessita esforços ou intervenções, só mediante ensaios tecnológicos.
né, que são feitos a partir do próprio edifício. E aí a gente tem os laboratórios como IPT e etc., que fazem esse tipo de ensaio que atestam qual é a efetiva resistência do concreto. Normalmente, Fabiana, o sistema elétrico de um edifício ou do condomínio todo, muita gente mora em condomínio, mora em prédio, é o que merece maior atenção quando o assunto é incêndio? Existe uma grande chance, né, a maior parte dos incêndios ocorrem devido à instalação elétrica, né? Mas é que o elétrico a gente fala que a gente não vê, né? Mas na verdade um técnico, um engenheiro eletricista, quando eu chamo técnico, não é o eletricista que a gente chama para aqueles reparos pontuais que não oferecem risco. Quando eu falo um técnico, é um engenheiro eletricista que deve passar naquela edificação de tempos e fazer uma inspeção predial, né? Existe até norma técnica de inspeção predial, apesar de não obrigatória, um síndico responsável deveria se preocupar em contratar esse tipo de serviço, porque você tem uma equipe multidisciplinar, né, que seria o engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro mecânico, por causa de elevadores, bombas e equipamentos. Então, você teria uma equipe multidisciplinar que teria um olhar técnico, né, dos engenheiros para te atestar que todos aqueles sistemas que fazem parte da edificação não te causam nenhum tipo de risco, né? Então, eu acho que essa cultura da manutenção, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a manutenção é feita sem um olhar técnico capacitado e realmente habilitado para fazer essa verificação, né? E na inspeção predial, com a emissão correta das ARTs, que é a anotação de responsabilidade técnica dentro do sistema, o próprio gestor, ele segura de que está tudo certinho, né? É uma forma também dele se proteger, do síndico se proteger, porque ali o trabalho dos engenheiros multidisciplinares, ele vai ter o recolhimento de um documento de um técnico responsável por aquela observação. Então, é uma forma do gestor, do síndico, se prevenir de eventuais ocasiões que possam ser e que comprovam a sua responsabilidade sobre o edifício que está na tutela dele, né? Exatamente. Para quem mora em condomínio, fica a dica aqui então, né? Durante a reunião de condomínio, que muita gente vai lá para falar às vezes coisas não tão importantes, dá uma cobradinha para ver como está essa questão de segurança, né? É importante, porque no caso de incêndio, o prejuízo é enorme, né? Então vale a pena a gente realmente cobrar lá do síndico para ver como é que tá para quem mora em condomínio. E em casa, você falou muito bem, Fabiana, não se arriscar, né? Contratar realmente profissionais que são capacitados para lidar com essa questão. Muito obrigada, viu, pelas informações. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço. CREA está sempre à disposição para esses assuntos técnicos. Obrigada mais uma vez.